Oi, gente! No podcast de hoje, iremos falar sobre o planeta Terra e seus relevos, com a apresentação de mapas mentais. Contamos com a participação de Carlos, Marcos, Nayara e Rafaela Xavier, e, claro, eu, Maria Vitória. Para começarmos, vamos abordar algo indispensável: como a Terra surgiu. Atualmente, a teoria mais aceita para explicar a origem do universo é a teoria do Big Bang, baseada na teoria da relatividade do físico Albert Einstein. Segundo ele, o universo surgiu há cerca de 13 bilhões de anos, a partir de uma grande explosão seguida de uma expansão. Logo após, foram lançadas matéria e energia no espaço, dando início à formação de galáxias, estrelas, planetas e astros. Contudo, estima-se que a Terra só veio a se formar há 5 milhões de anos atrás. Nesse processo, aconteceu alguma diferenciação química? Sim, e isso resultou no surgimento de três camadas: núcleo, manto e crosta. Essas estruturas fazem parte internamente da Terra. Bem, para resumir, na química tem a crosta, pode ser a continental, que é composta de silício e alumínio, a rocha predominante é o granito, e a oceânica, que é menos espessa e mais densa, constituída principalmente de rochas basálticas. Manto, composto de ferro, magnésio e silicatos. Corresponde a 80% do volume terrestre, possui a densidade maior que a da crosta e menor que a do núcleo. Núcleo, caracterizado pela temperatura, pressão e densidade maiores que a das camadas anteriores, composto de ferro e níquel. Já na física, tem-se litrosfera, que é a camada mais externa, engloba a crosta e a porção superior do manto, e esta é fragmentada. A astenosfera, composta por magma com comportamento plástico. Mesosfera, constituída por rochas rígidas em condições maleáveis. E o núcleo, dividido em externo, que tem comportamento líquido, e interno, que tem material resistente e comportamento sólido. Bem, um naturalista inglês chamado Francis Bacon foi o primeiro a notar uma possível junção dos continentes. Logo após, o meteorologista alemão Alfred defendeu essa hipótese, chamando essa massa continental de Pangeia, e afirmou também que ela teria se fragmentado e separado até chegar às configurações atuais. Wagner se baseou em algumas evidências científicas, biológica, presença dos fósseis das plantas e animais da mesma espécie em rochas de idade mais antigas que a fragmentação da Pangeia. Geológica, cadeias montanhosas da América do Sul e da África apresentam características e idades geológicas semelhantes. Paleoclimática, rochas sedimentares com presença de tilitos. Com a invenção do sonar, foi descoberta a dorsal oceânica, constituída de duas elevações paralelas entre si, o rift, onde as placas se afastam uma das outras. O resfriamento e a solidificação do material magmático contribuem para a expansão do assoalho oceânico. Bem, sobre a convecção do manto terrestre, o professor Harry Hess divulgou que o assoalho oceânico está em constante expansão, por conta da movimentação das correntes de convecção no manto. Dinâmica essa que impulsiona as placas litosféricas. Já sobre o paleomagnetismo, a Terra e as rochas magmáticas que compõem a litosfera apresentam magnetismo, que influencia na bússola e dinâmica das rochas. Ademais, a teoria da tectônica das placas explica que a litosfera se apresenta fragmentada em blocos rochosos, denominada placas esféricas ou tectônicas, que se encontram encaixadas entre si e constituem o envoltório rochoso da Terra. Mas quais os tipos de interação entre elas? Existem a colisão, ou movimento de convergência ou destrutivo, afastamento, chamado de divergência ou construtivo, e o deslizamento lateral, ou falha transformante, chamado de movimento conservativo. E como as formações geológicas surgem? Por limite convergente, ocorre pelo choque de duas placas. Pode ser de três tipos: continental-continental, oceânica-continental e oceânica-oceânica. Por convergência continental-continental, o choque pode gerar encurvamento acentuado da crosta terrestre e o dobramento dessas placas. Essa região está sujeita a sismos ou terremotos frequentes. Por convergência oceânico-continental, nessa colisão, a crosta oceânica é empurrada em direção ao manto, formando uma zona de subducção. Por convergência oceânica entre duas placas oceânicas. Consequências: formação de vulcões submarinos, fossas oceânicas e ilhas vulcânicas. Por limite divergente:
Afastamento das placas favorece o afloramento do magma, há terremotos e os vulcões, mas com menor frequência e magnitude. Por divergência continental-continental, se origina pela irrupção do magma e a expansão do assoalho marinho e a criação dos dorsais. Por divergência continental-continental, acontece quando essa irrupção do magma ocorre pela superfície dos continentes e pode ocasionar a criação de um novo oceano. Por limite transformante, ocorre quando duas placas deslizam lateralmente e em direções opostas. E sobre as rochas? Sabemos que elas podem ser classificadas como ígneas ou magmáticas, sedimentares e metamórficas. Rochas ígneas ou magmáticas se formam pelo resfriamento e solidificação do magma na superfície ou em profundidade na litosfera. Rochas ígneas intrusivas se formam no interior da litosfera por resfriamento mais lento, o que possibilita o desenvolvimento de minerais. Já as rochas ígneas extrusivas, o resfriamento ocorre de forma rápida, o que impede o desenvolvimento de cristais e minerais e produz rochas vulcânicas. Rochas sedimentares, formadas pela deposição de detritos, outras rochas ou de substâncias orgânicas. As rochas metamórficas são originadas pela transformação de rochas pré-existentes, ou seja, que já existem. Sofrem recristalização, o que modifica sua composição química. Bem, com a solidificação do magma, há a formação de rochas magmáticas, que sofrem a ação do intemperismo, resultando na sua transformação. Em seguida, serão fragmentadas e decompostas em sedimentos. Os agentes internos do relevo são responsáveis pelas forças tectônicas. Contribuem na alteração das feições superficiais por meio de orogênese, movimento horizontal das placas tectônicas, e epirogênese, lento movimento vertical das placas tectônicas. Terremotos. O terremoto é a consequência dos processos tectônicos e se propagam pela litosfera por meio de vibrações, as chamadas ondas sísmicas. O ponto que os terremotos se originam é chamado de foco ou hipocentro, a área de maior intensidade. Por fim, as escalas mais utilizadas são as de Richter e a de Mercalli. Richter determina a magnitude de um tremor através da energia liberada no foco e não tem limite definido. A de Mercalli avalia os danos nas edificações e os estragos provocados pelo terremoto. A estrutura geológica do planeta é o substrato rochoso que origina as formas de relevo. Crátons é o núcleo estável dos continentes. Bacias sedimentares são as áreas preenchidas por detritos ou sedimentos dos processos erosivos. Faixas móveis são originadas pela convergência das placas tectônicas e são áreas mais instáveis e acidentadas do relevo. Bem, mas o que são relevos? São as diferentes formas da superfície terrestre. Como assim diferentes? Eles se diferem por conta de agentes internos e externos, como chuvas e a água dos rios. Bem, como exposto nesse mapa, podemos perceber que existem agentes que moldam os relevos, como o intemperismo e a erosão. Sobre o intemperismo, tem-se o químico, onde há reagentes químicos e rochas, desprendimento dos minerais e decomposição da rocha. O principal agente é a água e ocorre em regiões de climas quentes e úmidos. O físico é a variação de temperatura que provoca a expansão e contração dos minerais nas rochas. Ocorre em regiões quentes, secas, frias e áridas. O biológico é a ação de micro-organismos e plantas, que provoca a perda de minerais, de forma química, que tem agentes na superfície da rocha, e de forma mecânica, que consiste na penetração das raízes dos vegetais nas fissuras das rochas, e este acontece em qualquer clima. Já a erosão é remoção, transporte e decomposição de substâncias de um local para o outro. A pluvial é provocada pela ação da chuva, quando a vegetação não consegue proteger o solo de forma correta. A água da chuva penetra no local e destrói. Fluvial é a erosão causada pelas águas dos rios que provoca desgaste nos planaltos, provocando um deslizamento de terra. Há também a marinha, que é o desgaste das rochas na zona da costa. A glacial, provocada pelas geleiras. A água que se acumula nas cavidades das rochas no verão congela quando chega o inverno, sofrendo a dilatação. Eólica, desgaste pelo vento em regiões litorâneas, áreas desmatadas, campos de cultivo arados e áridas e semiáridas. Biológica,
Pisoteio do pasto pelo gado. Limita a infiltração e facilita o escoamento superficial. Tem-se as ravinas e vossorocas. Por fim, a antrópica, que são por ações sociais. Bem, existem também diferentes tipos de relevo, como montanhas, que são casos de movimentos tectônicos, planaltos são largas porções de terras planas delimitadas por um corte abrupto na forma do relevo, planícies de estruturas mais recentes, áreas planas de baixas irregularidades e ondulações, e recebem muitos sedimentos, e as depressões, que têm altitudes mais baixas, absolutas abaixo do nível do mar ou relativas acima do nível do mar. Já as formas de relevo submarinos são plataforma continental, submersa plana e não muito profunda, a desenvolvimento de seres vivos, talude, desnível abrupto, encontro da costa continental e oceânica, e planície abissal, áreas mais profundas do oceano, relativamente planas. Bem, mas e sobre os solos? Sabemos que ele é formado por decomposição de rochas e é base para várias formas de vida. Além disso, existem vários tipos de solo, como os loess, que é formado por sedimentos de calcário, quartzito e cabita. Resultado de ação eólica, tem coloração amarelada. O Chernozem é rico em matéria orgânica e por isso muito fértil. Esse tem coloração mais escura. O Podzol está em regiões florestais, tem lixiviação e elevada acidez, por isso apresenta baixa fertilidade. Já o solo latoso é caracterizado por sua baixa fertilidade natural, com exceção dos latosos vermelhos eutroféricos, conhecidos no Brasil como solos de terra roxa. Por falar no Brasil, o país tem alguns outros tipos de solo? Sim, o latossolo é encontrado principalmente na região norte da floresta amazônica, centro-oeste na área do Cerrado e nas regiões sul e do sudeste. O neossolo litólico é um solo jovem, raso e com pouca intemperização da rocha. O chernossolo é geralmente raso e apresenta um horizonte superficial escuro. O hidromórfico é um tipo de solo encontrado às margens de rios que sofrem inundações ou alagamentos durante o ano todo. E o alomórfico, que é um solo com altas concentrações de sais. Ah, bom! Por fim, podemos perceber a poluição que ocorre por meio de fertilizantes e pesticidas, a salinização, que é o acúmulo de sais na superfície do solo, a compactação, que ocorre pelo excesso de pressão sobre o solo, a desertificação, que ocorre em regiões de clima árido, e a ação antrópica, que é quando os seres humanos interferem de forma excessiva. Já para sua conservação, existem técnicas como o terraceamento, que são cortes sobre o terreno, a curva de nível, a cobertura orgânica sobre o solo, que cobre o solo com material orgânico, culturas intercaladas, rotação de culturas, que é plantar vegetais diferentes no mesmo campo, e pousio dos solos, que intercala anos de uso e descanso. Bom, abordamos todos os assuntos e em tese é isso. Até a próxima. Tchau, tchau!